acho que seria uma peça bem complementar, né? É exatamente aquele outro ponta que o Cruzeiro está precisando, um cara para jogar do outro lado, ele joga mais ali pela direita, canhoto, e mais com características de um ponta armador. É isso, Caio? É isso, Emerson. Você estava falando sobre jogador do Del Valle que a gente trouxe e no caso não deu muito certo. Vai lembrar lá atrás do Cante Caicedo também, né? Mas assim, o Arroio tá no patamar bem diferente. Mas é bem por aí. O Arroio ele se enquadra dentro de um perfil que o Jardim disse que gostaria de contar, né? Um jogador que trabalha em espaços curtos e aí a gente fala, claro, pensando que ele é um ponta, mas perfeitamente pode construir o jogo por dentro. Ele tem essa capacidade associativa, né? Tem muito drible, muito arisco. É aquele ponto invertido, né? Um canhoto que joga pelo lado direito, mas também que pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar por dentro. E depois da chegada do Sinisterra, tem espaço para o Cruzeiro contratar um jogador com o perfil do Arroio, né? Um ponta para ser desenvolvido. Ele não está pronto como Sinisterra. É claro que o Cruzeiro está em busca de recuperar o Sinisterra, mas o Sinisterra 100% é um cara que a gente já pode imaginar dando um retorno imediato. O Arroio ainda precisa ser melhor maturado, mas mesmo assim, acho que poderia agregar o Cruzeiro em 2025, porque no profissional do Del Valle já mostrou muito futebol. Se fala muito dele também no Equador sub-20, até no sub-17, mas vale lembrar que o Arroio, em novembro do ano passado, estava sendo convocado pelo BKSS para a seleção principal. Então é um cara que pode estar visando um retorno na América do Sul, até pensando no mesmo caso do Sinisterra, né? Em disputar uma Copa do Mundo por sua seleção. É claro que ele tem mais margem para isso, porque é muito mais jovem, mas o Arroio ainda está no radar. Eu gosto bastante do nome, para ser bem sincero, até tenho uma preferência por ele do que em relação ao Matheus Gonçalves. Eu sei que o Matheus Gonçalves não é mais uma possibilidade, inclusive parece estar até encaminhado para o Al-Ahly da Arábia Saudita, mas aí fazendo uma comparação, o Arroio, para mim, é mais talentoso do que o Matheus Gonçalves. Acho que a nível profissional mostrou mais também, por Del Valle aí, por seleção. No Besiktas é bem verdade que não aconteceu, mas já teve esse salto competitivo importante, até com menos idade do que o Matheus Gonçalves. Torço muito para dar certo. E faz muito sentido você não só buscar um ponta em desenvolvimento, mas também pelo lado direito, né? Para não chocar com o Sinisterra, porque a gente sabe que o Sinisterra veio para atuar pela esquerda. É o Cruzeiro agora olhando para um ponta pelo outro lado, buscando suprir essas carências e equilibrar o elenco. Acho muito válido. Negociação não é nada simples, porque se trata de um clube turco. A gente sabe que não é fácil se tirar um jogador da Turquia, mas tem a vontade do jogador. Acho que quando duas partes querem muita negociação, no caso o Cruzeiro e o jogador, dá para a gente criar alguma expectativa. Então, vamos torcer. Eu gostaria bastante, e se o Cruzeiro eventualmente fecha o seu mercado com o Arroio, dá para a gente considerar aí como uma janela bem positiva, acima até do esperado. O Kenny Arroio é um atleta que vem assim de uma sequência de boas formações do Independente Del Valle, né? O Caramujo fez muito bem em ponderar que o Lautaro Dias não é uma cria da academia do Independente Del Valle. O Arroio ele surge ali mais ou menos na mesma época, né? Sendo um pouco mais velho do que o Kendry Paz, né? Inclusive os dois chegaram a jogar juntos. O Caio já falou muito bem do atleta e assim, é um ponta mais construtor, e o Leonardo Jardim fez questão de falar sobre isso em algum momento da coletiva pós-jogo contra o Internacional, sobre ter um ponta de maior equilíbrio e um ponta mais construtor, o que ele tem com o Wanderson e com o Christian. E aí o Arroio atua justamente pelo lado direito. Ele é um cara muito forte no 1 contra 1, ele é o cara que tem o bom drible, mas ele também é um cara criativo, que consegue gerar jogadas para os seus companheiros. E aí ele faz muito esse movimento que a gente fala do Christian ali, de sair um pouco da beirada do campo, se posicionar um pouco mais por dentro, deixa mais o corredor lateral para os laterais da sua equipe. De fato, ele acabou, eu acho até que se precipitando nesse movimento de ir ao futebol turco. É um futebol que demanda muito essa questão física, e o Kenny Arroio é um atleta ainda muito jovem, mas a expectativa é que o Cruzeiro consiga chegar a um denominador
comum, né? A gente sabe, o Samuel e o Caio já apontaram como é difícil negociar com clubes turcos. Acho que dinheiro não é um problema para eles, esse é um ponto que acaba dificultando a negociação, mas é torcer para que dê tudo certo, porque acho que é um jogador que casa muito com o estilo de jogo do Cruzeiro e que poderia chegar aqui sem essa obrigação de ser um titular absoluto. Ele poderia trabalhar muito mais como opção ao Christian no primeiro momento. É torcer para que tudo isso caminhe de uma forma positiva e quem sabe aí o Cruzeiro consiga convencer os turcos a negociarem o atleta com o Cruzeiro. Uma aposta válida, né? Pelo potencial do atleta, pela ainda margem que tem de desenvolvimento. O Cruzeiro, ele tem muito o perfil do que o Cruzeiro busca e tem também aquilo que o próprio Leonardo Jardim falou, né, recentemente, né, de trazer jogadores com características diferentes. Hoje, sendo um jogador que pode atuar como um ponta pela direita, fechando também o corredor por dentro, a questão, acho que sai um pouco desse contexto do estilo de jogo do Christian hoje, né? O Christian nos ajuda muito na parte ofensiva, mas tem grande responsabilidade defensiva, mas não é um cara do 1 contra 1, não é um cara do drible. Ele sabe fazer o bem de aparecer dentro da área, de ser um homem a mais no sistema ofensivo, mas aí falta para ele aquele cacuete do atacante, até porque ele não é atacante, né? Então, acho que tudo isso, quando você olha para, né, uma possibilidade de um jogador jovem para nos ajudar, e tem essas características do 1 contra 1, do drible, da velocidade, e aí acho que caberia muito bem ao Cruzeiro. Volto a dizer, é uma boa aposta, uma aposta jovem, mas que o Cruzeiro tem total capacidade também de lapidar conforme entende ali o Leonardo Jardim, e quer também o Leonardo Jardim, até porque o Cruzeiro agora tem visto aí que o tempo também para as coisas acontecerem com relação ao mercado de transferências vão ficando cada vez mais ajustado, né? E aí é uma espécie de corrida contra o tempo também. Vocês acham que o Cruzeiro tem que jogar com o time titular mesmo? É esse decantado em verso e prosa aí? Ou o Cruzeiro deveria mudar alguma coisa, tentar surpreender o Atlético de alguma forma? Ô, Caramujo, deixa eu começar essa aí. Eu acho que não tem que mudar nada, né? O Cruzeiro precisa ser esse Cruzeiro aí que a gente acostumou a ver jogando, um time muito competitivo, né? Hoje é jogo que não dá para... essa jogada não vai dar em nada. Não tem isso, né? Precisar... Até o Lucas Romero mesmo, que está pendurado, se tiver que fazer uma falta para levar o terceiro... não pode titubear. É um Cruzeiro que precisa dessa competitividade que venceu vários jogos importantes, né? Ainda mais um jogo de Copa. Hoje, por mais que a gente espere aquele Cruzeiro, né, muito encaixado, jogando bonito, hoje isso, não vou dizer fica em segundo plano, né? Porque o Cruzeiro vai tentar jogar sempre que der, mas quando não der, meu amigo, é jogo feio, véio. É igualar na vontade, fazer falta, marcar o tempo inteiro e não se preocupar com o restante. O Cruzeiro precisa disso. Se a gente igualar nesse quesito aí, vamos sair de lá com um bom resultado, Caramujo. Falar na equipe titular é falar na nossa maior força técnica, né? É um time que está bem encaixado, é um time que está entrosado também com essas peças que vem jogando. E aí, quando a gente fala também de competitividade, nós estamos falando de intensidade, né? E para ter a intensidade, os jogadores fisicamente têm que estar também preparados para esse tipo de confronto, para esse tipo de jogo. E eles já estão acostumados, né? Porque essa cara que o Cruzeiro tem desde a chegada do Leonardo Jardim é de ser uma equipe intensa. Então, não acredito que vá haver mudanças, e a gente espera até que não. E torcemos, sim, para que esse time possa entrar o mais concentrado possível. Um clássico do tamanho que tem esse jogo, principalmente por se tratar de Copa do Brasil, de mata-mata, né? É um jogo decisivo. Nós sabemos que todo detalhe pode fazer a diferença, e detalhes que a gente conta que o Cruzeiro que tenha preparado muito bem estrategicamente falando, mas o Cruzeiro, tenho certeza que com a experiência que tem dentro desses confrontos, dentro da competição também,
é válido entendermos que essa hora é a hora de prevalecer também a experiência dentro do campo. Se do outro lado, né, temos um adversário que tem as suas limitações, as suas dificuldades, talvez eles queiram parar o Cruzeiro de uma outra forma, não deixando jogar. E aí que entram as lições, né? E aí que entram as experiências também dos últimos clássicos. O Cruzeiro pode fugir disso, é possível que isso aconteça, e claro, ficamos na torcida para que a gente possa fazer um grande duelo e, acima de tudo, também deixar boas impressões. Eu acho sempre muito válido tudo isso. É claro que o placar hoje importa muito mais do que as impressões, mas quando é deixado as boas impressões, principalmente no clássico, nos projeta também a confrontos melhores daqui para frente, né? O clássico muda muito a figura, né? O panorama de como chega as equipes para os próximos confrontos também. E o Cruzeiro ainda continua tendo os objetivos muito grande ainda dentro das competições, né? Tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro. Então é mental forte para que a gente possa prevalecer dentro do campo. Eu ficaria muito surpreso com alguma alteração no time titular, olhando o que o Jardim costuma fazer e até mesmo o que essa equipe tem feito nos principais jogos da temporada, né? Acabamos de vencer bem uma partida contra o Internacional e não vejo motivo para o Jardim alterar o time titular. É claro que ao longo do jogo, até o Pedro fez uma boa menção no início do programa, a gente espera que quando o Jardim precisar de fazer alterações, eles possam entrar no mesmo nível do que no último sábado, né? A gente viu tanto que isso ajudou o Cruzeiro em campo, ajudou a manter a consistência, né? Porque o Cruzeiro, antes da partida contra o Inter, estava perdendo a consistência, principalmente na segunda etapa. Então o banco vai ser importante, não sei se vai ter a presença de Luiz Sinisterra, é uma dúvida que a gente possivelmente só vai tirar aí horas antes da partida, mas, enfim, creio em um Cruzeiro forte como um todo, né? Pensando nessa equipe que vai começar e em quem deve ser acionado ao longo da partida. E só um dedinho de prosa sobre o Matheus Pereira. Obviamente, pelo momento dele, pela qualidade, a gente tem muita expectativa em torno do Matheus no clássico, né? Já é uma grande trajetória dele com a camisa do Cruzeiro, mas ainda tem alguns pontos que precisam acontecer que eu confio que vão. No caso, acho que o Matheus Pereira precisa, sim, de um título com a camisa do Cruzeiro. E aí, pensando especificamente em um clássico, eu gostaria muito que tivesse aquele clássico do Matheus Pereira, sabe? Um clássico em que ele realmente fosse o protagonista. Quem sabe seja agora, na Copa do Brasil, né? Tem torcedor que ainda torce um pouco o nariz para o Matheus Pereira, não é o meu caso, mas tem gente que acha que em clássico ele fica devendo. E a gente tem muita expectativa que ele possa chamar a responsabilidade como tem chamado e ajudar o Cruzeiro em campo a criar soluções, quem sabe até decidindo aí o confronto a favor do Cruzeiro para abrilhantar ainda mais essa trajetória dele pelo Cruzeiro, que já é muito legal.